O negócio é o seguinte, vai ser muito difícil compreender os próximos 4 anos se nós não compreendermos como funciona a mente de Donald Trump. Como Donald Trump age no âmbito da política internacional. Quais são suas pretensões territoriais? Como ele negocia nos órgãos multilaterais? Ou por que ele sai de órgãos multilaterais? A gente selecionou alguns pontos que são muito importantes para a gente compreender o comportamento e o viés político de Donald Trump. Obviamente que não são pontos aleatórios. A gente discutiu o roteiro e pegamos os pontos que nós acreditamos que têm possibilidade de serem abordados em prova, por conta de questões geográficas de fronteira, a questão da migração, da guerra comercial com a China, a questão dos direitos humanos. São vários pontos que podem aparecer em prova porque são temas de prova. Meu nome é Vitor Maurício, eu sou professor de Geografia. Infelizmente, hoje eu não estou ao lado do meu querido amigo Gabriel Silva, o nosso professor de História. Nós tivemos um problema logístico porque nós moramos a 200 quilômetros de distância. Mas como é ele que edita o vídeo, solta a vinheta aí, Gabriel. Acho que o primeiro ponto que a gente deveria destacar é sobre a guerra comercial com a China. Se a gente voltar ainda no governo Obama, ou seja, antes de 2017, quando Donald Trump foi eleito e começou a governar pela primeira vez, naquele contexto, a China já era vista pelos Estados Unidos como uma inimiga, como uma ameaça. Já estava claro ali naquele momento que a China evoluía em termos tecnológicos de forma muito rápida. Já estava claro também ali naquele momento que a economia chinesa, em algum momento, iria ultrapassar a economia norte-americana. De acordo com os índices de crescimento, com o percentual de crescimento anual da China, quando isso era comparado com o dos Estados Unidos, ficou claro que em algum momento, e os analistas falaram que seria ali 2028, 2030, a China iria ultrapassar a economia americana. Na medida em que a China começa a ser uma ameaça, eu, Estados Unidos, quero prejudicá-la. E uma das formas de entrar numa guerra, uma das formas de prejudicar esse outro país, é através de taxações. É por isso que o nome é guerra comercial. Como é que funciona isso? Tudo para entrar em algum país, qualquer produto, para entrar em algum país, paga impostos. A menos que haja uma área de livre comércio, onde produtos circulam livremente sem pagar impostos, sem tarifas alfandegárias, a menos que isso aconteça, ou que algum país tenha um tratado de livre comércio com outro, qualquer importação paga imposto no país onde está chegando. Então, os Estados Unidos sempre taxaram todo mundo, assim como o Brasil também taxa todo mundo. Taxação é normal. O que não é normal é uma supertaxação ou uma taxação discriminatória. Essa seria a melhor palavra. Uma taxação discriminatória. O aço do Brasil, ao entrar nos Estados Unidos, vai pagar tantos por cento. O da China vai pagar tantos por cento mais 20%. Tá vendo como é discriminatório? Eu coloco tarifas maiores para os produtos chineses. Quando eu faço isso, os produtos chineses, ao entrarem nos Estados Unidos, serão menos competitivos. Se aquele produto está chegando ali no mercado americano, agora com 25%, 30% a mais de imposto, não sei, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, os números. Se esse produto está chegando com um percentual de imposto maior, ele não vai ser competitivo. Nesse ponto, você está conseguindo prejudicar a economia chinesa e, ao mesmo tempo, proteger algum setor da sua economia. Isso é importante. Uma das características de Donald Trump é que ele é protecionista. Donald Trump não é liberal. Todo mundo, ou a maior parte dos alunos, das alunas, tem uma visão assim de Estados Unidos liberal e tudo mais, neoliberal, aquela coisa toda, né? Porque foram eles que meio que começou no Chile, mas eles introduziram o tal do neoliberalismo ali no início dos anos 80 com Ronald Reagan e a Inglaterra com a Margaret Thatcher. Então isso fica na cabeça de vocês que os Estados Unidos é neoliberal. Não é. Um neoliberal, ele seria totalmente contra
tarifas alfandegárias. A lógica do neoliberal é a lógica das coisas circularem sem tarifas. Donald Trump não é liberal na economia e também não é liberal, muito menos, nos valores. Mas o fato é que o que importa para a gente é que a lógica da guerra comercial é uma guerra de taxação sobre produtos manufaturados ou não que vêm da China. Essa é a lógica. No primeiro governo Trump, isso já aconteceu. Só que agora, o Donald Trump está indo além. Ele está utilizando, e aí eu vou além da China também, tá? Vou falar da questão das tarifas. Ele está utilizando a questão tarifária como arma política. Então, Donald Trump simplesmente taxou em 25%, vejam bem, o México e o Canadá. Gente, há pouco tempo atrás, existia o NAFTA, que era a área de livre comércio da América do Norte. Ou seja, produtos circulavam livremente, uma área de livre comércio, é isso que define, produtos circulavam livremente entre México, Estados Unidos e Canadá, sem nenhum imposto. Eu não estou falando de pessoas. Uma área de livre comércio não envolve livre circulação de pessoas. Os produtos circulavam livremente sem pagar impostos. No primeiro governo Trump, ele já renegociou o NAFTA, mudou até de nome. É uma sigla agora que é Estados Unidos, México e Canadá, não se chama mais NAFTA. Ali, ele já modificou o estatuto todo e já previa que poderia taxar o México e o Canadá. E agora, nesse governo, em menos de um mês de governo, ele já taxou em 25% o México e o Canadá. Seus dois países vizinhos. Dois países que são muito dependentes da economia norte-americana. E os Estados Unidos também é muito dependente deles. Então, o Donald Trump ele começa a utilizar a questão das tarifas como arma política. Ele quer que o México proteja mais a fronteira sul, isso a gente vai falar na parte de população, mas ele quer que o México proteja mais a fronteira sul, então ele fala, olha só, o México se dá muito bem, está muito bem exportando para os Estados Unidos, a gente perde com isso, eu quero que eles protejam mais a fronteira sul, entra um monte de droga por ali, ele fala muito do fentanil, ele utiliza a questão do fentanil como argumento para taxar, o México, por exemplo. Então, o México ele deve fechar as fronteiras, deve ter mais policiamento nas fronteiras, eles se beneficiam da economia norte-americana mais do que a gente deles. Entra fentanil por ali, entram os imigrantes por ali, vou taxar. Só que ele volta atrás. Isso é uma característica também de Donald Trump. Ele vai com tudo. Ele joga 25% de imposto. Não significa que ele vai colocar. Tanto que nesse momento que eu estou gravando a aula, ele já retrocedeu e falou, não, vai começar daqui a 30 dias. Tanto para o México quanto para o Canadá. Vai funcionar daqui a 30 dias. Se ele quiser mudar de ideia, ele pode mudar. Mas agora, vai ver como é que o México já está colocando 10 mil soldados a mais na fronteira. Então ele pode usar a questão comercial para pressionar e conseguir atingir um objetivo que de repente seria o objetivo primário. A questão da fronteira é uma questão realmente importante ali para o Donald Trump. Agora, a questão da tarifa, a gente tem que pensar o seguinte, os Estados Unidos dependem muito também da economia do Canadá e da economia do México. Na medida, prestem bem atenção, na medida em que você taxa, tá? O México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, na medida em que a China é a segunda e o Canadá é o terceiro, tá? Então, a gente já está falando aqui de 3 nomes que ele começou a taxar em menos de um mês de governo. Vamos pensar nos 3 juntos. Na medida em que você taxa a mais, tá? Os seus 3 maiores parceiros comerciais, isso pode ter um efeito reverso. Muitos empresários dentro dos Estados Unidos vão falar, ué, eu vou ter que pagar mais caro agora então? Então, obviamente, vai ter muita pressão lá dentro, já tem muita pressão lá dentro, para que o Donald Trump não faça isso. Não é só querer fazer. E aí, por isso que eu falei que muitas vezes essa questão da tarifa, ela pode ser utilizada como arma política.
Eu quero um objetivo. Eu tenho um objetivo. E como é que eu ameaço esse país? Todo mundo depende dos Estados Unidos. Eu ameaço com tarifa. Só que aí, isso pode afetar diretamente a economia dos Estados Unidos, porque grande parte da produção americana depende, da produção mesmo, da produção industrial americana, depende de produtos manufaturados e não manufaturados que vêm do México e do Canadá. As coisas vão ficar mais caras, a produção das coisas vai ficar mais cara. Se a produção da coisa vai ficar mais cara, isso vai promover, na verdade, uma inflação dentro dos Estados Unidos sobre todos esses produtos que forem afetados. Até sobre a questão agrícola mesmo. O México exporta muitas frutas e legumes para os Estados Unidos. Você vai taxar em 25% tudo que está vindo do México? Até teve uns comentários, né? Naquele grande evento de esporte, esqueci agora, dos Estados Unidos, que a galera come muito guacamole. Imagina o guacamole ficando 25% mais caro nos jogos. Imaginou? Imagina como isso vai atingir a população. Então não é simples assim. Não é simples assim, tá? Esse é o primeiro ponto. Com relação à China, é a mesmíssima coisa. E ainda tem um outro ponto. Você acha que os países não vão retaliar? Você acha que é assim? Eu vou taxar em 25% tudo que entrar, mas eles não vão me taxar do que estiver saindo dos Estados Unidos e entrando no México, do que estiver saindo dos Estados Unidos e entrando no Canadá ou na China? É claro que vai haver retaliação. O Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, já anunciou também que se tiver, ele vai retaliar. Com a mesma tarifa. A China falou a mesmíssima coisa. E a China ainda fez mais. Quando Donald Trump anunciou um aumento, e isso está mantido, hein? Um aumento, vejam bem, um aumento de 10% sobre todos os produtos chineses. Então, não é assim discriminado, né? Para o aço, para o petróleo, para alguma coisa. Não. Para tudo. Para tudo. Quando eu anuncio uma taxação para todos os produtos chineses, um aumento de 10% dessa taxa de importação para os Estados Unidos, a China não só retaliou com tarifa, como a China isentou países pobres, países em desenvolvimento de taxações. Percebe o que a China está fazendo? A gente vai ver isso na próxima aula. Na próxima aula sobre China e sobre o movimento que a China tende a fazer, e já está fazendo, dentro desse contexto de guerra comercial. A China está se movimentando de maneira muito diferente. A China já é a maior parceira comercial do continente africano. A China já é a maior parceira comercial da maior parte dos países latino-americanos. Então, a China tende a se movimentar muito na medida em que tende a contar menos com o mercado americano. Então, nessa primeira parte, eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês que uma guerra comercial é uma guerra de tarifas. O Donald Trump, ele pode utilizar isso de fato, a tarifa de fato, para prejudicar uma economia, como é o caso da China, mas mesmo assim, isso tem efeitos dentro dos Estados Unidos, ou ele pode utilizar tarifas para exigir algum outro objetivo, conseguir algum outro objetivo primário. Então, isso pode ser o caso do México e do Canadá. Eu não acredito que ele vá taxar. No momento que eu estou gravando a aula, está suspenso. Ele anunciou, houve, né, um diálogo, a presidente do México disse que ia retaliar também, mas na mesma hora já começou a colocar um monte de policial na fronteira, que é uma coisa de interesse americano, é uma das promessas do governo do Trump, a gente vai falar depois sobre as deportações. Então, ele ameaça esses dois países. Ele falou que queria anexar o Canadá. Olha só que coisa de maluco, né? O Canadá é um vizinho perfeito, em termos de vizinhança. O Canadá é um vizinho perfeito, por que você vai taxar o Canadá? E aí você começa a ver a população, isso aqui é muito interessante, né? A gente começa a ver a população canadense não consumindo marcas americanas. Você começa a gerar um nacionalismo num país que um nacionalismo, tirando a região do Quebec, né, estava dormindo. O nacionalismo no Canadá, o que é o nacionalismo canadense? Não tem um nacionalismo canadense de fato, né? Mas agora, quando você começa a ver as pessoas indo nos mercados e não comprando, isso já está acontecendo, não comprando marcas americanas,
aí as empresas americanas vão começar a sofrer. E na medida em que essas empresas começam a sofrer, há uma pressão sobre o cara que está colocando essas tarifas. Quem é o cara? Donald Trump. Então não é simplesmente colocar tarifas, tá? Muitas vezes elas podem ser utilizadas para atingir algum outro objetivo, e isso é uma característica do governo Trump. Foi esse primeiro ponto? Vamos para o segundo. O segundo ponto que me chama a atenção no governo Donald Trump é a questão das deportações. Depois das tarifas, da questão das tarifas, que foram muito faladas, estão sendo muito faladas nos meios de comunicação, a questão das deportações também ganhou muito espaço na mídia. Isso é uma promessa de campanha de Donald Trump. Donald Trump é contra imigrantes, apesar dos Estados Unidos ser uma nação formada por imigrantes. E aí, dentro desse espectro, dentro dessa promessa, Donald Trump, no primeiro dia, 20 de janeiro, já começa a escrever o decreto, assinar os decretos de deportação de imigrantes ilegais, imigrantes sem documentação. Para além da questão humanitária, para além da questão dos direitos humanos, muitas pessoas estão ali fugindo de guerra, vamos lembrar disso também, isso tem um efeito econômico grave sobre a economia dos Estados Unidos. Muitos empresários estadunidenses, e aí quando eu falo empresário, gente, não pensa na Meta, no Elon Musk, não pensa só nesses caras, não. Pensa no empresário comum, que tem uma borracharia, um empresário que tem um restaurante. Esses empresários contratam muita mão de obra sem documentação. Eles contratam muita mão de obra sem documentação porque esse cara sem documentação, ele não pode exigir nada. Então, o pagamento pela mão de obra dele vai ser muito mais barato do que de uma pessoa que já é cidadã americana. A quantidade de imigrantes ilegais nos Estados Unidos, em vários setores, na agricultura, enfim, é imensa. Então, na medida em que você começa a deportar em massa imigrantes sem documentação, você também prejudica a economia norte-americana. De alguma forma, isso pode se voltar contra os Estados Unidos. Começou uma espécie de caça às bruxas contra esses imigrantes ilegais. No caso do Brasil, são 38 mil imigrantes sem documentação. Tá? O Brasil é o 10º país. Antes do Brasil, tem vários ali da América Central, enfim, os países mais próximos do México, El Salvador, Honduras, que entram nos Estados Unidos ilegalmente pelo México. Os mexicanos também estão na lista, obviamente. Então, quando você começa esse processo de deportação em massa, isso pode ter efeitos sobre a economia norte-americana. E aí começa a ter uma série de operações. Eu vou falar um termo aqui. Provas adoram termo. Terminhos, né? Começou a haver uma série de operações nas cidades santuário. O que são as cidades santuário? São as cidades que o imigrante ilegal, mesmo sem documentação, ele não é obrigado a ser denunciado. Tá? Então, se você sabe que tem um imigrante ilegal ali na escola, ele tem direito de ir para a escola, você não pode denunciar, você pode denunciá-lo, mas você não é obrigado a denunciá-lo. A polícia não é obrigada a denunciar um imigrante ilegal, a menos que ele cometa um crime. São cidades mais progressistas, obviamente. Nova York, Los Angeles, e uma grande operação, a que ficou mais famosa até esse momento, foi em Chicago. Chicago é uma dessas cidades santuário. Então, começa a ter a polícia de imigração, a ICE, batendo de porta em porta, checando quem é imigrante ilegal, quem não é, quem está com documentação, quem não está, nessas cidades santuário, e Chicago foi um grande exemplo disso. Então, uma outra característica agora, essa segunda característica, é sobre essas medidas de deportação em massa, que, como eu falei, para além da questão humanitária, porque eu acho péssima a ideia de você devolver pessoas, deportar pessoas, né? Óbvio que a maior parte dos imigrantes não são marginais,
O Donald Trump, ele chega ao ponto, e isso é outra característica, né? Da mentira na cara lavada. Em um dos debates que ele teve com a Kamala Harris, antes da eleição, ele voltou a repetir que imigrantes estavam roubando pets, cachorro e gato, na cidade de Springfield, em Ohio. Para que eles estavam roubando cachorros e gatos? Para comer. Percebe que quando ele afirma isso, ele tá colocando o imigrante numa situação de animal. Os caras estão roubando bichos para comer. Olha só como isso coloca o imigrante na pior posição possível, como há uma diminuição total daquelas pessoas. Uma redução, quase a um nível animal. E aí, no debate, ele voltou a falar isso. Só que como ele já tinha falado antes, os organizadores do debate falaram assim, mas a gente ligou para a prefeitura de Springfield, não teve nenhum relato de sumiço de pet. Aí ele vai lá e fala, não, estão fazendo isso sim, porque eu sei, porque eu sei, porque eu sei, e fica batendo nessa tecla. Então, o Donald Trump, ele vê o imigrante e fala sobre isso o tempo inteiro como marginal. Ele falou, isso várias vezes, que os países latino-americanos estavam abrindo suas prisões, abrindo seus hospícios e mandando marginais e loucos para os Estados Unidos. Gente, de onde ele tirou isso? Não existe essa informação, isso é mentira. Mas ele bateu nessa tecla o tempo inteiro. Isso tudo legitima essa postura que ele quer. Porque ele vai sempre argumentar também que esse imigrante, além de trazer crime, ele está roubando o emprego do imigrante, do americano típico. Nós sabemos que isso é mentira. O imigrante ilegal, sem documentação, ele trabalha com os empregos de menor remuneração. Isso já foi até uma questão na prova do vestibular estadual aqui do Rio de Janeiro, que mostrava os empregos ocupados pelos imigrantes, não falava se eram imigrantes ilegais, enfim, mas os empregos dos imigrantes e os empregos dos americanos típicos não tem nada a ver. O americano típico, ele não vai se submeter a fazer aquela tarefa, realizar aquela tarefa que o imigrante ilegal e sem documentação realiza. Sabe? Isso é bravata, isso é pura demagogia. É falar o que as pessoas querem ouvir. Sabe aquele americano médio que está desempregado? Ele ouve isso e para ele soa bem. Eu estou desempregado porque tem um monte de imigrante. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Então, isso foi muito falado. Precisa estar na cabeça de vocês essa questão das deportações e como essas deportações, elas também afetam as relações diplomáticas, por exemplo, porque teve país que se negou a receber. A Colômbia se negou a receber os imigrantes. Mas como Estados Unidos, o Donald Trump vai lá e tarifa então. Aí, obviamente, o presidente voltou atrás e vai receber os colombianos ilegais que estão nos Estados Unidos. O Brasil vai receber de qualquer forma, nós já até recebemos, vimos aquelas cenas dos brasileiros chegando no aeroporto de Manaus acorrentados. E isso é um padrão, tá? Da deportação americana. Não foi, no caso brasileiro, exclusivo, não. Mas já mostra como essas pessoas são tratadas, né? No avião sem ar-condicionado, aquela coisa toda. O México já começando a construir, próximo das fronteiras, uma série de abrigos temporários para receber toda essa massa de imigrantes que vão chegar no México, inclusive imigrantes de fora do México. Não é simples assim, vamos mandar de volta as pessoas para o Afeganistão. O Afeganistão é liderado pelo Talibã. Você vai mandar de volta uma pessoa que está pedindo asilo no seu país, que está ainda em fase de obter a documentação, porque tem muita gente assim. Tem muita gente que está no processo de obter a documentação. Essas pessoas também vão ser mandadas embora. Uma outra coisa que ainda importante para ser falada dentro da questão populacional é a questão da cidadania. Os países americanos das Américas, são países colonizados. Esses países têm uma forma de obtenção de cidadania muito diferente da Europa. Por exemplo, aqui no Brasil, se você nasceu no Brasil, você é brasileiro.
Se seus pais são de qualquer outro país, mas você nasceu no Brasil, você é brasileiro. E nos Estados Unidos sempre foi assim. Até porque esses países colonizados tinham a intenção também de povoamento, de estimular a imigração. O Donald Trump quer acabar com isso. Então é uma questão de solo e uma questão de sangue. Vamos entender. Nas Américas, a cidadania é pelo solo. Nasceu nos Estados Unidos, é cidadão americano. Ponto final. Os pais são imigrantes ilegais. Mas se o filho nasceu nos Estados Unidos, aquela criança, ela é estadunidense. Na Europa é diferente. Se você nascer na Alemanha, se os seus pais ou avós, ou seja, a questão do sangue, não estiver relacionada a você, você não consegue a cidadania europeia por essa via. Não basta nascer no solo. Então é uma questão de solo nas Américas e uma questão de sangue no continente europeu. Por isso que quando as pessoas vão tirar a cidadania portuguesa, a cidadania espanhola, a cidadania italiana, que são as mais comuns, você tem que ir lá atrás, buscar os documentos dos seus avós, dos seus bisavós, mostrar quando eles chegaram ao Brasil, mostrar um monte de certidão, blá, 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 e aí você consegue a cidadania ou não. Tá? Depende muito da documentação que você apresentar. Mas são duas coisas completamente diferentes. E o Donald Trump quer mudar isso. Não, para com esse negócio de nasceu aqui é cidadão americano. Não, ele quer mudar. Só que isso não é tão fácil de mudar, não dá para fazer isso através de decreto. Até porque o artigo 14º da Constituição americana, da Constituição estadunidense, prevê, então isso está na Constituição, a gente sabe que nos Estados Unidos os estados têm leis diferentes. Mas há uma Constituição que está sobre a Constituição dos estados. São aquelas cláusulas que não podem ser mudadas, né? Da liberdade de expressão e tudo mais, que muita gente, inclusive ele, se utiliza disso para falar um monte de besteira, mas enfim. Então, na Constituição, digamos, federal, o artigo 14º diz que todo cidadão, toda pessoa que nascer nos Estados Unidos, ela tem a cidadania norte-americana, estadunidense, imediatamente. E ele quer mudar isso também. Então você imagina, já teve várias reportagens de pessoas que estão até legalmente nos Estados Unidos. Eu vi uma reportagem de um casal que está nos Estados Unidos há 10 anos e a mulher está grávida. Só que agora, o filho dela, que foi feito, né, digamos assim, no governo Biden, que se nascesse ali, portanto, teria a cidadania estadunidense, vai nascer agora no governo Donald Trump e pode não ter a cidadania americana. Mas como eu estava dizendo, como isso é uma coisa da Constituição Federal dos Estados Unidos como um todo e não uma Constituição estadual, provavelmente isso vai ter que passar pela Suprema Corte. Já teve juízes, um juiz de Washington, de Seattle, né? Washington não DC, Washington BC, que já entrou com recurso contra isso, falando que isso é ilegal, é anticonstitucional, enfim. Mas também nem importa. Assim como a questão das tarifas, o Donald Trump pode falar, eu tentei. Tá vendo como essas grandes, essa coisa obscura, as pessoas, as grandes corporações e o Estado, o establishment, são contra mim? Porque ele tem esse discurso também. Ele tem o discurso de ser o outsider, de ser o cara que é fora da política tradicional. Por isso que ele vai fazer a América grande novamente. É o lema dele. Só que não precisa que a coisa dê certo, assim como a questão das tarifas. Mas quando ele fala isso, ele agrada a base dele, a base eleitoral que votou nele. Inclusive, e isso é uma coisa muito engraçada, inclusive de imigrantes. Vocês sabiam que houve um aumento muito grande no número de imigrantes que votaram em Donald Trump? Quando eu digo que votaram, é porque eles já têm a cidadania. Só pode votar, obviamente, quem tem cidadania. Mas imigrantes, via de regra, sempre votaram no Partido Democrata. Agora não. Agora, vários imigrantes votaram no Trump justamente por conta do discurso anti-imigração. Você vai falar, caramba, mas eu não entendo nada.
na cabeça do imigrante, se tem mais imigrante, tem menos trabalho para ele. Olha que loucura. Então eu vi também a reportagem de um brasileiro, saiu no podcast O Assunto, quem faz é a Natuza Neri, e ela entrevistou uma repórter da BBC que fez uma matéria com vários imigrantes brasileiros em situação ilegal. E a situação desse casal era a seguinte, eles já estão nos Estados Unidos há mais ou menos 3 anos, ela desenvolveu uma doença autoimune, entrou para um programa de pesquisa, de teste voluntário, e esse programa só existe nos Estados Unidos. E eles estão em situação ilegal. A repórter pergunta para ele, mesmo sabendo que a sua mulher vai morrer, ela vai morrer, porque ela vai ser deportada. Mesmo sabendo disso, você votaria em Donald Trump? E ele está lá ilegalmente, hein? Ele disse, eu votaria. Porque quanto mais imigrantes tem, menos trabalho eu tenho. Ao invés de fazer 5 dias na semana, eu estou sendo obrigado a fazer 4. Olha como não tem muito nexo, tá? Mas é importante que fique claro na cabeça de vocês que houve um aumento dos votos em Donald Trump do voto dos imigrantes, tá? Então nessa parte de população é a questão das deportações, como isso pode interferir na própria economia americana, gerando inflação também, porque pode haver aumento do custo de mão de obra. Tem a questão dos direitos humanos, de sair deportando pessoas loucamente, e tem essa questão da cidadania. Acho que com isso a gente fecha essa segunda parte. O terceiro ponto que eu destaco dentro das políticas e posturas de Donald Trump é a questão do isolacionismo. Quando a gente para analisar a política externa norte-americana, a política externa dos Estados Unidos, a gente percebe que o objetivo é sempre perseguir os interesses americanos. Isso não muda. Democratas e republicanos sempre buscam atingir os objetivos americanos em primeiro lugar. Só que isso acontece de forma diferente. Enquanto os democratas eles tendem a negociar mais nos fóruns internacionais, nos organismos multilaterais e tentar, através dessas discussões, impor o que os Estados Unidos objetiva, o Donald Trump e os republicanos, na verdade, historicamente, os republicanos, eles tendem a ser mais isolacionistas. O Donald Trump, ele leva isso para uma outra esfera, ele leva isso para um outro nível. Então a gente consegue perceber esse isolacionismo com alguns exemplos. O primeiro exemplo, que aí mexe com a questão ambiental, isso é muito importante, gente. Os Estados Unidos são os maiores emissores de gases do mundo. E o Donald Trump, no primeiro governo, saiu do Acordo de Paris. O Acordo de Paris sobre o clima, onde os países estabelecem metas para reduzir a emissão de carbono, de gases poluentes, gases estufa, tentar fazer a transição energética para energias mais limpas. A primeira coisa que Donald Trump faz em 2017 é sair do Acordo de Paris. Então percebam, eu saio do Acordo de Paris porque o Acordo de Paris, que é um acordo multilateral, prejudica a economia americana. Esse é o discurso. Fazer a transição energética é muito caro. É muito caro investir em novas tecnologias para conseguir fazer energia limpa. Então, se eu preciso que meus empresários agora deem um jeito de começar a produzir com energia limpa, que a princípio, no começo, vai ser mais cara, isso vai prejudicar a minha economia. Então, eu não vou negociar num fórum que eu vejo como prejudicial à minha economia. Donald Trump entra de novo agora, em 2025, e sai novamente do Acordo de Paris. Eu não quero fazer parte de um órgão multilateral. O Biden foi diferente. O Biden anterior voltou para o Acordo de Paris, logo nos primeiros dias também, obviamente, voltou para o Acordo de Paris e, através de discussões, eles tentam impor a pauta norte-americana lá, tem lobby, tem um monte de coisa. Muitos empresários que vão nas COPs, né, na Conferência das Partes. O Acordo de Paris é uma das conferências das partes.
Donald Trump não. Donald Trump sai do Acordo de Paris. Isso mostra já pra gente essa característica de um certo isolacionismo. A própria questão econômica que eu citei do NAFTA é uma questão de isolacionismo. Donald Trump, presta bem atenção no que eu vou falar agora. Donald Trump é contra a globalização. Não é só ele. Desde 2010, mais ou menos, naquele contexto de crise econômica global, lembrando que a crise econômica começa no setor imobiliário americano e se espalha pelo mundo, gerando muito desemprego, claro, foi realmente uma crise muito grande. Depois chegou no Brasil também, deu no que deu no Brasil, passamos por uma crise grave, principalmente no segundo governo Dilma, levando ao impeachment, inclusive. A partir desse momento ali de 2010, no momento de crise, começam a ascender os grupos e partidos de extrema-direita. Esses grupos, esses partidos, esses líderes, eles são anti-integração, porque eles são nacionalistas. Se eles são anti-integração, eles são anti-globalização, porque a palavra que define globalização é integração. A globalização, nos anos 90, ela bombou. Não é à toa que é nos anos 90 também que surge a Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio é uma organização com uma perspectiva e com uma pauta totalmente liberal, ou neoliberal, se você quiser chamar dessa forma. O neoliberalismo estava bombando nos anos 90, inclusive no Brasil. Nós privatizamos muito nos anos 90. Já tinha começado nos Estados Unidos, já tinha começado no Reino Unido, mas a partir do Consenso de Washington, em 1989, os países latino-americanos também começaram a adotar o que ficou conhecido como um sistema mais neoliberal. A Organização Mundial do Comércio, ela é dos anos 90 e é uma instituição que prevê justamente a redução de tarifas alfandegárias, para que a globalização se faça de forma mais profunda. Só que o que esses caras acreditam é que a globalização prejudica as suas economias no momento atual. Eles culpabilizam a globalização por determinados problemas econômicos, por determinados problemas sociais. Trazendo para o caso do Donald Trump, o que ele argumenta muito é que os Estados Unidos criaram essa estrutura de globalização do mundo atual. E quem se aproveita mais disso, quem mais se aproveita dessa estrutura criada pelos Estados Unidos é a China. Aí vai nele, bate na China de novo. Bate na China de novo. Então, uma outra coisa, até gaguejei, uma outra coisa importante para vocês pegarem bem o contexto. Não se esqueçam que o Donald Trump foi eleito a primeira vez em 2016, começou a governar em 2017. Ele foi eleito a primeira vez em 2016, no ano em que foi votado o Brexit, um movimento de extrema-direita totalmente anti-globalização. Na medida em que eu quero sair da União Europeia, eu estou rompendo com um sistema de integração. Eu estou sendo isolacionista. Eu vou falar, olha, eu quero fazer acordos comerciais por conta própria, não quero depender do Parlamento Europeu. Eu quero controlar mais as minhas fronteiras, apesar do Reino Unido nunca ter feito parte do espaço Schengen, que é onde circulam livremente as pessoas na Europa. Mas o Brexit, ele é muito emblemático desse processo que a gente vivencia hoje de antiglobalização. E a gente vê outros líderes europeus falando a mesma coisa, de sair da União Europeia. Marine Le Pen, na França, já falou isso milhares de vezes. Giorgia Meloni, na Itália, também já falou isso. Viktor Orbán, da Hungria, cansa de falar isso. Só que é o seguinte, vai precisar se garantir, tá? Vai precisar se garantir. Você acha que a Hungria, que recebe dinheiro da União Europeia, vai sair da União Europeia? Não vai. Mas isso também faz parte do que a gente já conversou sobre o discurso, de agradar a sua base eleitoral. De qualquer forma, essa postura, essa narrativa anti-integração contra a imigração, por exemplo, características, né, da extrema-direita, nacionalismo, políticas anti-imigração, xenofobia, que está associado a isso também, isolacionismo, tudo isso está interligado. E o Donald Trump também faz parte
dessa esfera política da extrema-direita. Então a gente pode citar aqui como isolacionismo do Trump algumas coisas. Uma, sair do Acordo de Paris. Não vou negociar num fórum internacional, multilateral, porque isso vai prejudicar a economia norte-americana. Quando eu falei para vocês no primeiro ponto que ele começa a querer taxar México e Canadá, ao contrário, né? México e Canadá, você percebe também que ele está rompendo com um sistema de integração, onde circulavam mercadorias mais livremente, com o discurso de que isso prejudica a economia norte-americana, com o discurso de que Canadá e o México se dão muito melhor com essa integração do que os Estados Unidos. E aí vocês vão lembrar do lema do Trump. É América primeiro. América primeiro. Se vai prejudicar os Estados Unidos, eu tô fora. Então já citei um isolacionismo aí no campo ambiental, mas que também é econômico, obviamente, tem um discurso econômico também. Eu já citei esse isolacionismo econômico de renegociação do NAFTA, que era o bloco econômico que os Estados Unidos fazia parte. E agora vem a novidade. Donald Trump saiu da União, da Organização Mundial do Comércio. Vai sair em 2026, né? Não pode sair no próprio ano. Vai ter que cumprir com as metas de 2025 ainda e vai sair em 2026. Gente, vocês têm ideia do que é sair da Organização Mundial do Comércio? Desculpa. Sair da Organização Mundial da Saúde. Eu falei Organização Mundial do Comércio? Desculpa. Organização Mundial da Saúde. OMS. Você tem ideia do que é isso? Os Estados Unidos são os maiores doadores da OMS. Na medida que os Estados Unidos saem da OMS, a OMS ela fica com um orçamento muito pequeno. Qual é o discurso dele? Qual é o discurso dele? Pensa. Nós contribuímos muito mais do que a China e a China tem uma população muito maior do que a dos Estados Unidos. Por que a gente vai ficar botando dinheiro nesse órgão internacional se nós não temos a maior população? Vamos sair. Mas ele utiliza a China. Ele utiliza a China no discurso dele. Só que isso também pode se voltar contra os Estados Unidos, gente. Os Estados Unidos é o terceiro país que mais recebe turistas no mundo. Já entendeu onde eu quero chegar? Primeiro país é França, depois Espanha, depois Estados Unidos. Na medida em que você tira dinheiro de um órgão que combate, que faz vacinação, enfim, várias medidas com relação à saúde, muitas pessoas podem entrar nos Estados Unidos levando algum tipo de vírus. Já pararam para pensar nisso? Então, olha só, o discurso é: eu não vou botar mais dinheiro do que todo mundo num órgão só porque nós somos a maior economia do mundo. Não. Esse dinheiro vai ficar para a gente investir aqui internamente. Eu saio. Tá vendo o isolacionismo? Então, eu citei 3 exemplos aqui de medidas que são isolacionistas e também, sobretudo, antiglobalização. Não esquece esse termo da antiglobalização, porque nós vivemos num período assim. Javier Milei, aqui na Argentina, que é um líder da extrema-direita, um baba-ovo do Donald Trump, também está anunciando que vai sair da OMS. Por quê? Porque se o Trump fizer alguma coisa, ele quer fazer também. Mas tem outra coisa que ele também já anunciou que quer fazer. Javier Milei falou que queria sair do Mercosul. Tá vendo o paralelismo? Eu renegocio o NAFTA, Trump renegocia o NAFTA, começa a impor tarifas e a Argentina se propõe a sair do Mercosul, que é um bloco de integração regional, onde há uma união aduaneira. Vai sair mesmo? Será que eles não dependem muito do Mercosul? Não importa. A questão é o discurso, esse discurso anti-integração, anti-globalização. Então, lembrem-se disso, desses líderes de extrema-direita que falam que vão sair da União Europeia, o Brexit, que se concretizou, o Donald Trump saindo da Organização Mundial da Saúde, o Donald Trump saindo do Acordo de Paris, renegociando o NAFTA, tudo isso são medidas anti-integração, anti-globalização. Aquela globalização dos anos 90, naquele momento onde foi criada a Organização Mundial do Comércio, que previa a eliminação de barreiras alfandegárias, no momento em que os Estados Unidos, olha, vejam vocês, era
de longe a maior economia do mundo, no momento em que a China ainda não era China, no momento em que a União Soviética já tinha acabado, é a década de 90, é a década dos Estados Unidos. Faz muito sentido eu acabar com as tarifas alfandegárias, porque todo mundo depende muito dos Estados Unidos. Quanto menos tarifas alfandegárias nos países para onde eu for exportar, melhor para os Estados Unidos. Só que isso começa a mudar nos anos 2000. O maior parceiro comercial do Brasil deixa de ser os Estados Unidos, começa a ser a China. Aliás, no primeiro governo Lula, houve toda uma preocupação de reduzir a dependência econômica dos Estados Unidos e começar a negociar mais com outros países, que a gente vai falar mais para frente, países do sul global, países africanos, por exemplo, países do Oriente Médio, a China, a Índia, a África do Sul, a Rússia, tá vendo os BRICS aí se formando? Pois é, a gente vai falar disso aí também. Então, esse terceiro ponto é sobre o isolacionismo trumpista, que é uma característica, na verdade, do Partido Republicano, mas o Donald Trump elevou isso agora para uma nova esfera. Citei o Acordo de Paris, citei a Organização Mundial da Saúde, citei o NAFTA, como exemplos de isolacionismo, como exemplos de anti-integração e anti-globalização. O quarto ponto é um prato cheio para cair em qualquer prova. Quando a gente para analisar tanto o Enem quanto os vestibulares estaduais, o que a gente percebe é que a maior parte, tirando algumas universidades privadas, a maior parte são vestibulares com características progressistas. Aqui no Rio de Janeiro, o vestibular da UERJ é extremamente progressista. O vestibular da UERJ valoriza minorias. A UERJ foi foi uma das primeiras universidades a estabelecer políticas de cotas. Uma política de cota é uma política de inclusão, uma política de inclusão social, maravilhosa. Ainda bem que ela existe. Só que o Donald Trump, ele é um reacionário. O que é um reacionário? Um reacionário, ele vai além de uma pessoa conservadora. O reacionário é o cara que quer voltar. O conservador, ele tem se a gente for definir assim, ele tem uma aversão à mudança. As mudanças até acontecem, mas elas acontecem de forma mais lenta, mais gradual, mas acontecem. Os revolucionários seriam as pessoas que querem revolucionar, romper com alguma coisa para começar outra. Enfim, tem várias esferas que a gente pode discutir dentro desse campo. Mas quando a gente fala que uma pessoa é reacionária, é uma pessoa que quer voltar. Em que sentido ela quer voltar? Donald Trump, olha só isso, gente. Olha por que pode cair numa prova. Donald Trump anunciou o fim dos programas de inclusão. Programas de inclusão são programas para você dar benefícios para populações que historicamente foram marginalizadas. População negra. Aqui no Brasil também a população originária, a população indígena. As mulheres. A população LGBTQIA+. Sabe, essas pessoas começaram a ganhar direitos. Você acha realmente correto uma mulher ganhar menos do que um homem estando no mesmo cargo? Você acha certo? Não, né? Por favor, mas isso acontece. Então, programas de inclusão são programas que você utiliza para incluir socialmente populações que historicamente foram marginalizadas. Então, quando a gente vê programas, por exemplo, até de cotas em empresas mesmo, tantos por cento vão ser negros, tantos por cento das pessoas que eu vou contratar serão negras. Isso é um programa de inclusão. Quando você fala que a UERJ tem as cotas, né? Vamos pegar a questão das cotas, isso é um programa de inclusão. Acabar com os programas de inclusão é voltar no tempo. É voltar a um tempo em que esses direitos não existiam. Vocês já pensaram como isso pode cair na prova? Como isso pode ser criticado pela prova? Isso é muito ruim. É um retrocesso. É retrógrado. Ser reacionário é voltar. Não é ficar parado, não. É voltar para um tempo em que isso não existia. E aí vai lá ele e fala: a partir de hoje, nos Estados Unidos, só existem dois sexos,
masculino e feminino. E aí tem umas coisas que começam a acontecer que são engraçadas. Porque dentro do pensamento de Donald Trump, dentro de um pensamento reacionário, as mulheres estão numa escala inferior à dos homens. Uma mulher negra vai estar uma esfera mais inferior, num nível mais inferior ainda. É assim que essas pessoas pensam. E aí, no outro dia, vendo uma reportagem de uma americana que foi mandada embora. Ela falou, ué, mas eu achei que esses programas fossem só para os imigrantes. Não, filha, não. Dentro dessa cabeça aí, da cabeça desses reacionários, as mulheres estão abaixo dos homens. Então, se você é mulher e estava num programa de inclusão, porque uma determinada empresa opta por contratar uma porcentagem de mulheres ou de negros, de deficientes, você vai ser mandado embora. Tem noção do retrocesso? Gente, isso é muito cara de prova, isso é cara de redação, isso é cara de um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí, já foi criado nos Estados Unidos um e-mail e um telefone para que você denuncie empresas que estão fazendo programas de inserção, programas de inclusão social. Tem noção do que é você pegar um telefone e ligar para esse número e falar, olha só, o diretor da escola que eu trabalho está empregando aqui vários negros e vários imigrantes. Tem noção do que é isso? Isso me lembra muito os primeiros anos pós-Segunda Guerra Mundial, onde existia uma coisa chamada macartismo. O macartismo era uma coisa mais de denunciar o inimigo ali daquele momento. O inimigo era o comunista. O subversivo era o comunista. Então as pessoas denunciavam cidadãos que tinham uma postura de esquerda. Como eu queria que o Gabriel tivesse aqui. Nossa, como eu queria que o Gabriel tivesse aqui para explicar para vocês, porque ele é historiador, para explicar para vocês o que foi o macartismo de fato. Desde o advento do meio técnico-científico e informacional, é possível que uma empresa desloque seu setor produtivo para áreas com vantagens locacionais, ou seja, onde a produção é mais barato e, portanto, eles vão gastar menos. E ainda assim, é possível manter os centros de gerência, os centros decisórios nas grandes cidades do capitalismo. Isso meu amigo Vitor Maurício sempre repete para vocês nas aulas. Se isso é possível, por que eu não posso participar dessa aula a 200 km de distância para explicar para vocês o que é macartismo? A primeira coisa que eu tenho para dizer é o contexto geral em que surge o macartismo. E esse contexto é o mesmo do início da Guerra Fria. Qual é o marco inicial da Guerra Fria? É um discurso que um presidente americano chamado Harry Truman faz ao Congresso lá dos Estados Unidos, em que ele fala o seguinte, que a partir dali, em 1947, é dever dos Estados Unidos protegerem os elos frágeis do capitalismo. O que ele quer dizer com isso? Que qualquer lugar em que o capitalismo esteja em risco, e leia-se como risco uma ameaça comunista, uma ameaça subversiva, seria dever dos Estados Unidos fazer algum tipo de intervenção para proteger esse capitalismo que estava em risco. Obviamente que dentro dos Estados Unidos também existiriam riscos internos, e é nesse contexto que surge o macartismo. Na década de 1940, um senador americano chamado Joseph McCarthy, do estado de Wisconsin, vai se tornar o presidente de uma comissão permanente do Senado para assuntos internos. Qual é a função dessa comissão? Investigar cidadãos americanos ou estrangeiros residentes nos Estados Unidos que são acusados de praticar atividades subversivas ou atividades comunistas ou atividades anti-americanas. No final das contas, essas três coisas elas meio que se misturam e essas pessoas começam a ser acusadas e investigadas e podem sofrer algum tipo de sanção por esse comitê do Senado. Quais eram os principais alvos dessa comissão? É interessante que esses alvos são muito parecidos com os alvos hoje desse pensamento de extrema-direita, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, mais recentemente. Quem era perseguido por esse comitê do Senado? São sindicalistas, pessoas que lutavam por direitos dos trabalhadores, são acadêmicos,
pessoas que estão fazendo pesquisas e levantando informações, como professores universitários, pesquisadores da universidade, estudantes universitários, são membros da indústria cultural, como, por exemplo, roteiristas, atores, diretores de teatro, pessoal lá que faz arte, e também funcionários públicos. Percebam que recentemente na história do Brasil, nos governos anteriores, a gente também teve perseguição a esses mesmos grupos políticos que eram acusados de serem contra o governo, de atrasarem o Brasil, de serem comunistas e, portanto, deveriam ter seus cargos públicos tirados, essas coisas todas. Essa perseguição também rolou no Brasil recentemente. Esses grupos, portanto, vão começar a ser investigados e vai ter uma incitação pública à denúncia de familiares, de amigos, de vizinhos, para que esses vizinhos, familiares e amigos denunciassem qualquer pessoa que fosse, que tivesse alguma desconfiança de praticar atividades subversivas. Depois de investigadas, essas pessoas, caso fosse comprovado, e às vezes nem era necessário comprovar, só uma desconfiança bastava, essas pessoas seriam punidas com demissões, inclusive do quadro do funcionalismo público, com listas que diziam que essas pessoas não deveriam ser contratadas novamente por outras empresas. Isso acontecia muito, por exemplo, em Hollywood. Tem o caso famoso da lista negra de Hollywood, que eram diretores, roteiristas, atores, atrizes, que não poderiam ser contratados para fazerem filmes, porque eles constavam nessa lista de pessoas que eram consideradas subversivas. Muitas das vezes essas condenações, essas demissões, essas perseguições, depois do período que o macartismo acabou, elas foram repensadas, elas foram reconsideradas e essas pessoas recuperaram seus cargos. Mas entre 1947 e 1954, mais ou menos, houve um período que é conhecido como caça às bruxas, de grande perseguição a intelectuais, pesquisadores, pessoal da indústria cultural, sindicalistas, como eu falei. Alguns casos notórios dessa perseguição são, e vocês devem ter visto no filme que foi lançado recentemente, cientistas. Qual é o filme? O Oppenheimer. Vocês devem ter assistido esse filme recentemente e vocês viram lá que o Oppenheimer é um dos cientistas responsáveis pelo desenvolvimento da primeira bomba atômica nos Estados Unidos, mas nos anos 50, por ele ter uma série de afinidades com pensamentos de esquerda, ele começa a ser perseguido, cai no ostracismo, inclusive pede a licença para trabalhar para o governo em áreas de segurança, áreas de pesquisa sobre segurança, desenvolvimento de armas nucleares e tudo mais. Ele acaba, portanto, sendo perseguido nesse contexto do macartismo. Sobre a lista negra de Hollywood que eu falei para vocês mais cedo, anteriormente, também tem casos famosos, casos emblemáticos. Um deles é de um roteirista e poeta alemão chamado Bertolt Brecht. Todos vocês já devem ter ouvido falar provavelmente desse poeta. Ele era um poeta judeu-alemão que em 1933 foge da Alemanha, tentando fugir do nazismo. Ele acaba indo para vários países, primeiro para a Áustria, depois para a Itália, enfim, acaba chegando nos Estados Unidos e lá ele fixa moradia. E ele começa a trabalhar para a indústria cultural americana, fazendo roteiros de peças, trabalhando no cinema, trabalhando em Hollywood. E ele sempre teve um pensamento de esquerda. Vocês devem conhecer o Brecht porque ele tem um poema famoso que ele fala: primeiro levaram os negros, mas eu não me importei porque eu não era negro. Depois levaram os trabalhadores, mas eu não me importei porque eu não era trabalhador. Agora estão me levando e ninguém se importa comigo. Mais ou menos isso o poema. Não é exatamente assim, mas vocês devem já ter visto esse poema ou alguma variação dele, porque várias outras pessoas fizeram poemas a partir disso, meio que parodiando a obra do Brecht. E o Brecht estava nos Estados Unidos quando ele começa a ser perseguido e chamado para prestar depoimentos para aquele comitê do Senado que o McCarthy presidia. E ele aproveita uma viagem que ele faz para a Europa e foge dos Estados Unidos e não volta mais para fugir dessa perseguição anticomunista subversiva que estava rolando nos Estados Unidos ali no final dos anos 40, começo dos anos 50. Outro caso emblemático é o Charlie Chaplin. Chaplin tinha feito uma série de filmes em que ele denuncia, por exemplo, o nazismo como o grande ditador, que ele denuncia as questões trabalhistas, que ele denuncia a alienação do trabalho. Todo mundo já deve ter visto aquela cena clássica dos tempos modernos, que é o Chaplin apertando parafuso sem entender o sentido daquilo. Ou seja, a filmografia do Chaplin faz denúncias a ditaduras, faz denúncias à alienação do trabalho e pode ser pensada, portanto, como um pensamento mais à esquerda.
Por isso o Chaplin também é chamado para depor nesse comitê, ele também é investigado e ele também aproveita que ele vai lançar um filme em 52 na Europa para voltar para a Inglaterra, onde ele é de origem, lá inglês de nascimento, e ele não volta para os Estados Unidos também tão cedo porque ele está com medo dessa perseguição do macartismo. Mas tem um caso anedótico também que eu gosto de contar quando eu dou aula sobre McCarthy, porque é um caso curioso. Existia um comediante nos Estados Unidos chamado Groucho Marx. Marx, do mesmo jeito do Karl Marx, do marxismo. E só por ter um sobrenome igual ao do Marx, ele acaba caindo nessa malha de investigação do macartismo, porque ele era tido como marxista, só porque o sobrenome dele era Marx, igual o do filósofo alemão. Então esse caso é curioso para mostrar como que essa perseguição muitas vezes era sem fundamento, como ela era simplesmente uma perseguição por motivos políticos, sem grande preocupação com a realidade. O objetivo era aterrorizar esses cientistas, era aterrorizar esses membros da indústria cultural e criar um ambiente de pânico em que não florescesse ideias subversivas, ideias comunistas. Como o macartismo vai acabar? McCarthy, em algum momento no início dos anos 50, direciona essas investigações, essas perseguições, não apenas aqueles grupos que eu falei antes, como sindicalistas, professores e tudo mais, mas ele começa a direcionar essas investigações e perseguições ao exército americano. Ele, inclusive, tem declarações públicas no começo dos anos 50 falando que o exército americano também tinha agentes comunistas infiltrados. E ele começa a investigar pessoas de alta patente, generais, coronéis do exército americano, e aí ele encontrou um inimigo à altura dele. O exército americano começa a revidar essas investigações, ele começa a dizer que o McCarthy está fazendo acusações infundadas, coisa que ele sempre fez, na verdade, né? Essas acusações ao Groucho Marx, ao Chaplin, eram completamente sem fundamento. E quando bate no exército, o exército começa, portanto, a reagir. E, de maneira assim, muito conveniente, surge na imprensa um dossiê que todo mundo acredita que foi feito, foi pensado lá dentro do exército americano, lá dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Surge um dossiê com graves denúncias de corrupção, tanto do McCarthy quanto de pessoas do entorno dele, assessores dele e tudo mais. E daí o McCarthy não soube responder essas acusações e ele pede o apoio da opinião pública e ali por volta de 54, 1955, ele perde muito poder político e o macartismo vai caindo no esquecimento. Mas entre 47 e 1955 foi um período de auge de caça às bruxas, de perseguição a qualquer tipo de intelectual, qualquer tipo de pessoa que tivesse supostamente um pensamento mais à esquerda dentro dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Beijo, voltem com o Vitor. Ponto número 5, expansionismo. Isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa que não estava no primeiro governo Trump. Muitas das coisas que a gente falou nos pontos anteriores são uma repetição, ou talvez uma repetição 2.0 do que já tinha acontecido e coisas que a gente esperava. Mas Donald Trump vem falando algumas coisas que demonstram um discurso expansionista, uma coisa que a gente não vê nos Estados Unidos há bastante tempo. Estados Unidos, eu já falei na aula de hoje, começou a falar que o Canadá deveria ser o 51º estado americano. Nesse caso, eu acho que é só uma cortina de fumaça, porque uma das estratégias do Donald Trump é ficar sempre na mídia. Ele está sempre na mídia, ele está sempre falando alguma coisa, ele está sempre falando alguma coisa absurda para as pessoas estarem comentando sobre ele. Não precisa ser verdade, não precisa ser a intenção dele, não importa, mas ele está na mídia. E aí ele começa com esse discurso de anexar o Canadá. Isso é muito difícil de acontecer, é uma cortina de fumaça, mas o discurso está ali. Tá bom. Agora, 2 pontos que são importantes é a Groenlândia e o Canal do Panamá. Tem uma coisa engraçada que o Donald Trump, ele é um negacionista do clima. Ele é um negacionista, ele não acredita em mudanças climáticas. Tudo bem. Inclusive, né, eu não falei naquele ponto, mas além de sair do Acordo de Paris, um dos lemas também do Trump é Let's Drill, ou seja, vamos perfurar, vamos perfurar mais poços de petróleo, indo na contramão total da transição energética. Enfim,
E se vocês pararem para ver a posição da Groenlândia, ela faz parte de uma importante rota comercial caso a temperatura do planeta, isso vai acontecer, ela aumente. Porque aí o Ártico, aquela coisa toda, né, o Mar do Norte lá em cima, tudo aquilo ali vai descongelar e vai passar a ser uma rota comercial. Isso é um ponto. Agora, o outro ponto é que a Groenlândia tem muitos recursos naturais. A Groenlândia tem petróleo, tem gás natural, tem níquel, tem muitos minérios muito importantes. Só que a Groenlândia pertence à Dinamarca, gente. Como é que o cara vira e fala que quer anexar a Groenlândia? Que papo é esse? E lá dentro da Groenlândia, isso é importante ser dito também, já existe há bastante tempo pessoas que são contra serem parte da Dinamarca. É uma espécie de movimento nacionalista, vamos dizer assim. São pessoas que querem ser independentes da Dinamarca. Então, olha esses três interesses aqui. Você tem o interesse da Dinamarca, que é manter o seu território, com vários recursos naturais, é um território que já há bastante tempo é da Dinamarca. Você tem as pessoas, os cidadãos que vivem na Groenlândia e são contra serem parte da Dinamarca, portanto eles querem a independência. E você tem o presidente do país, da maior economia do mundo, falando que quer anexar aquela área. Ninguém sabe se isso vai acontecer, a Groenlândia já falou que não tem nada a ver, mas o discurso está ali. E a Groenlândia, diferente do Canadá, ela não precisa ser anexada. Se os Estados Unidos, por exemplo, apoia esses movimentos que são mais pró-independência da Groenlândia, eles podem ter muito mais influência na Groenlândia, que está bem próximo dos Estados Unidos. Então, isso é realmente importante. É um discurso expansionista, sim. Se aparecer a Groenlândia, pensem nessas questões políticas que envolvem essas três partes, que são duas partes, na verdade, a Dinamarca e os Estados Unidos, e pensem na quantidade de recursos naturais que tem na Groenlândia, além das rotas marítimas comerciais que podem surgir com o aquecimento global. Pensem nisso. O outro é o Canal do Panamá. Gente, o Canal do Panamá é muito importante para a economia mundial. O Canal do Panamá é o que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Então, nos Estados Unidos, se você produz em Nova York e quer levar para a China, como é que você acha que você vai fazer? Vai descer no Atlântico, contornar a África, pegar o Índico para chegar na China? Não. Você vai descer para a América Central, entrar no Canal do Panamá, sair no Pacífico e aí sim ir direto para a China. Então o Canal do Panamá ele interliga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Ele é muito importante. Ele é geopoliticamente muito importante. E aí os Estados Unidos falam o seguinte: nós vamos tomar o Canal do Panamá. Quem construiu o Canal do Panamá foram os Estados Unidos. E durante um bom tempo, os Estados Unidos foram responsáveis pelo controle do Canal do Panamá. Hoje em dia não é mais assim. Quem controla o Canal do Panamá, estabelece as tarifas, os preços, é o Panamá. Mas qual é o discurso de Donald Trump? As empresas chinesas estão controlando o Canal do Panamá. Ele bota a culpa na China. Ele vai ter que botar a culpa em alguém. E aí, novamente, não necessariamente, gente, ele vai anexar o Panamá. Mas pensa em você. Pensa se você é o Panamá, um paísinho pequenininho, que vive daquele canal. A maior potência militar do mundo está falando que vai te invadir. No mínimo, tu vai dar uma tremida. Você vai dar uma tremida. Não necessariamente o Trump precisa invadir o Panamá. Mas na medida em que ele começa a fazer essa pressão, na medida em que ele começa a falar de China, que a China controla o Canal do Panamá, ele pode simplesmente ter de volta não, ele pode ganhar alguns benefícios. Diminuição de tarifa para os navios passarem ali. Então, essa questão tarifária, essa questão da invasão, é parecida com a questão tarifária. Eu vou com tudo. Eu sou a maior potência do mundo. Eu vou lá e falo que vou invadir. O país se treme todo e, para não ser invadido, me dá um benefício.
E aí o Donald Trump se dá bem. American First. Resumindo, gente, esse discurso expansionista que pode aparecer na prova com a palavra imperialista também, porque o que classifica muito o que é um movimento imperialista é a expansão, é a anexação de novas áreas, é a conquista de novas áreas. Na medida em que os Estados Unidos têm um discurso de anexar o Canadá, a Groenlândia e o Canal do Panamá, isso é um discurso expansionista e pode aparecer na prova com a palavra imperialista. Fiquem com esses 3 exemplos e com esse discurso de Donald Trump. E eu espero que vocês tenham entendido nesse ponto que muitas dessas coisas podem ser só ameaças visando atingir um outro objetivo. Vamos para o próximo ponto. O ponto número 6 é sobre a questão militar. E nesse momento a gente vai poder responder a pergunta que nós deixamos na aula anterior. Lembra que a gente falou que nossas aulas de atualidades esse ano vão ser todas interligadas? Pois é. Na aula anterior, nós deixamos uma pergunta no ar. Qual é a pergunta? A pergunta é: como a guerra na Ucrânia pode sofrer um revés, pode mudar de lado ou pode até acabar com a presença de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos? A invasão da Ucrânia aconteceu em 24 de fevereiro de 2022. De lá para cá, os Estados Unidos foram, de longe, o país que mais ajudaram militarmente e economicamente a Ucrânia. Não só os Estados Unidos, os países europeus também colocaram muito dinheiro ali. O que acontece é o seguinte: a aula passada foi sobre a OTAN. Nós falamos que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, tinha um objetivo muito bem definido quando acaba a Guerra Fria, quando ela é formada em 1949, que era um pacto militar de defesa mútua. Países do bloco ocidental se juntam e, caso um desses países seja invadido, todos os outros devem revidar também. Falamos que a União Soviética, respondendo a isso, criou o Pacto de Varsóvia, que seria um pacto militar de defesa mútua dos aliados socialistas, do bloco socialista. Só que quando acaba a Guerra Fria, a OTAN perde o sentido. Por quê? Porque ela foi criada para se defender do comunismo. Se a União Soviética acabou, não tem mais um inimigo comum. E aí a gente deixou claro na aula passada, a gente começou a aula com essa pergunta: para que serve a OTAN? A OTAN, atualmente, serve muito para defender os interesses dos países membros da OTAN, mas, sobretudo, dos Estados Unidos. Então, começa, nos anos 90 e nos anos 2000, a haver um alargamento da OTAN. Vários países que eram repúblicas soviéticas, inclusive, fazem parte da OTAN. E a OTAN foi se expandindo em direção à Rússia. Esse é um dos argumentos de Vladimir Putin para invadir a Ucrânia. Olha só, nós tínhamos acordado lá atrás, no final da União Soviética, que a OTAN não iria se expandir em direção ao leste, em direção à Rússia. E não foi isso que vocês fizeram. Pelo contrário, vocês foram se expandindo e se expandindo. A Ucrânia não vai entrar para a OTAN. A Ucrânia não vai entrar para a União Europeia. Na cabeça de Vladimir Putin, isso é impossível. Então, em todos os momentos que a Ucrânia demonstrou interesse de entrar para a União Europeia ou para a OTAN, para esse tratado tratado militar, a Rússia reagiu. Por exemplo, em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, que era da Ucrânia. Agora, no começo da guerra, com o novo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, demonstrando claramente interesse de entrar para a União Europeia e para a OTAN, o que Vladimir Putin faz? Invade a Ucrânia e domina hoje grande parte do território ucraniano. A maior parte desses territórios, inclusive, tem uma população russa muito grande, uma população que se sente russa. E ele também utiliza isso como argumento. Essas pessoas são russas, elas não são ucranianas. Então elas devem fazer parte do território russo. Isso nós falamos na aula passada. Agora, como Donald Trump pode modificar os rumos dessa guerra? América primeiro. America first. Isso é um lema de Donald Trump. Aplicando isso à OTAN, o que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: olha só,
É muito desproporcional o dinheiro que os Estados Unidos colocam na OTAN e o dinheiro que os países europeus colocam na OTAN. Cada país tem que colocar no mínimo 2% do seu orçamento, do seu PIB, tem que gastar isso com gastos militares. Só que como o PIB dos Estados Unidos é muito maior, é óbvio que eles investem muito mais em defesa também. Então ele começa a dizer o seguinte, olha só, esse negócio de OTAN aí, ó, quem quiser proteção, que pague. Aí ele até extrapola a OTAN. Ele fala, se o Japão quiser proteção, ele que pague. Coreia do Sul, mesma coisa. 2 lugares que têm bases militares americanas, que são, entre aspas, protetorados americanos. Se eles quiserem proteção, eles que paguem. Eu não vou gastar dinheiro do meu país, America First, eu não vou gastar dinheiro do meu país para proteger outros países de uma guerra que pode estar acontecendo lá na Europa. Porque se a Rússia começa a invadir outros países, não vai ser os Estados Unidos. Vão ser os países europeus, sei lá, a Polônia, a Finlândia, que entrou para a OTAN com medo, não era da OTAN, né, mas a Finlândia tem uma fronteira imensa com a Rússia e entrou para a OTAN com medo de ser invadida, assim como a Suécia, também, que está muito próximo, 2 países que eram neutros durante a Guerra Fria e não entraram para o Pacto de Varsóvia nem para a OTAN, mas entraram recentemente porque tinham medo da Rússia invadir esses territórios. Já que eles não são da OTAN, os Estados Unidos não poderia revidar, né? O pensamento era, se a Finlândia não é da OTAN, a Rússia pode invadir. E os Estados Unidos não pode sair revidando porque não é um membro da OTAN. Os países europeus não iriam revidar diretamente porque, né, a Finlândia e a Suécia não eram membros da OTAN. Então, primeiro que tem esse discurso isolacionista também. Olha, eu não quero nem saber. Se quiserem defesa, vão ter que pagar pela defesa. Aí ele até inventou, o Donald Trump ele inventa umas coisas, ele inventou que ele ligou para um grande líder europeu, e esse grande líder europeu, que ele obviamente não falou o nome, perguntou assim para ele, olha, se a gente não conseguir arcar com os nossos gastos militares, você vai proteger a gente da Rússia? E eu respondi, não. Olha só o que ele fala, ele criou uma situação para colocar uma pressão para que os países europeus invistam mais em defesa. Então, com isso, com esse discurso todo, ele começa a conseguir alguns objetivos dele. Que os Estados Unidos gastem menos com a OTAN, ou continuem gastando a mesma coisa, não importa, mas que os países europeus gastem mais militarmente. Ou que o Japão comece a pagar para os Estados Unidos defender. É de total interesse americano ter uma base militar no Japão, gente. Está do lado da China, assim como a Coreia do Sul. É muito interessante para os Estados Unidos ter bases militares ali. Aí eu faço a pergunta inversa. Será que não é o Japão que deveria cobrar, de repente, para que os Estados Unidos tenham uma base militar ali, do lado da China? Então, isso é um primeiro ponto que já pode causar um revés na guerra da Ucrânia, porque se os Estados Unidos param de enviar dinheiro para a Ucrânia, tá? Não é nem para a OTAN, é para a Ucrânia, porque envia muito, com o discurso de que eu não quero nem saber, a guerra não é minha. A Rússia vai ganhar com muita facilidade. A Rússia vai ganhar com muita facilidade e, além disso, Donald Trump é um admirador de Vladimir Putin. Donald Trump nunca escondeu isso. Ele gosta do Vladimir Putin e já falou que sentaria para conversar numa boa com Vladimir Putin, sem problemas. O que você acha que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho quase certeza que com Donald Trump a Rússia vai sair beneficiada. E olha como é importante estar também do lado da Rússia. A Rússia é uma grande parceira comercial da China. Na medida em que você se aproxima mais da Rússia, reparem, os 2 governos são autoritários. Às vezes fica na cabeça de vocês assim, não, Rússia vai ser sempre inimiga dos Estados Unidos. Não. Os 2 líderes são autoritários. Os 2 líderes são de direita. São contra a pauta, aquela que a gente estava falando, né? Da LGBTQIA+, são racistas, são xenofóbicos, têm governos autoritários. Enfim, eles dialogam bem entre si. Então eu acho que, respondendo a pergunta da aula anterior, com Donald Trump no governo, a Rússia pode se beneficiar muito
no campo militar e no campo da política internacional também. E os Estados Unidos também podem se beneficiar, estreitando as relações com a Rússia e fazendo com que a Rússia tenha menos relações com a China. Porque se a gente for parar para ver durante a guerra, o Ocidente, e os Estados Unidos, obviamente, Reino Unido, França, todo mundo, colocou uma série de sanções sobre a Rússia. Para quê? Para minar a economia russa. Olha, se as empresas americanas, inglesas, francesas, alemãs estão saindo da Rússia, a economia russa vai piorar. Só que não piorou. Não piorou porque a Rússia começou a fazer muito mais comércio e vender muito petróleo para a China e para a Índia. E para os países africanos também. O que demonstra uma coisa muito importante nos dias atuais, que a gente vai discutir na aula que vem. O mundo de hoje não é só Estados Unidos. Uma coisa era você ser sancionado pelos Estados Unidos no início dos anos 2000. Outra coisa é ser sancionado pelos Estados Unidos hoje. Você corre para a China. Olha o caso do Irã. O Irã é um país odiado pelos Estados Unidos, odiado por Israel, que é um super parceiro dos Estados Unidos. E o Irã é sancionado desde 1979, quando houve a Revolução Iraniana, que eles romperam com o Ocidente. Tá bom. Com quem o Irã negocia hoje? Tem fortes relações comerciais? Com a China. Inclusive, o Irã entrou para os BRICS, grupo que o Brasil faz parte. A gente começa a perceber que há novos polos de poder, há novos parceiros comerciais. A gente vai falar muito na aula que vem em como a China está presente em formas de investimento e de empresas no continente africano, no continente latino, na América Latina, na Europa também. Tudo isso tentando minimizar a dependência dos Estados Unidos. E os outros países também que são sancionados, 25% dos países do mundo sofrem sanções, tá? 1/4 dos países do mundo sofrem sanções. Esses países se voltam para a China. Vocês estão começando a entender como as coisas estão interligadas, como as coisas podem mudar com o governo Trump, e como tem sempre ali no meio China, Rússia, Estados Unidos. Então, nessa parte do campo militar, eu queria destacar a questão da OTAN. Eu queria destacar uma coisa que eu não falei no ponto sobre expansionismo, mas essa semana, a semana que passou, Donald Trump falou que queria anexar a faixa de Gaza. Olha a ideia dele. Nem Israel gostaria disso. Tem uma foto dele com Benjamin Netanyahu. O Benjamin Netanyahu está meio sem graça. Porque a ideia é que os palestinos saiam da faixa de Gaza e se dirijam para a Jordânia e para o Egito. E os Estados Unidos ocupe aquela área ali. Ocupe. E reconstrua e faça ali um paraíso de turismo. Essa é a ideia do Donald Trump. Um novo discurso expansionista. Sobre a guerra que está acontecendo na Palestina, obviamente, isso aí não é uma característica do Trump, todos os governos americanos se colocarão fortemente pró-Israel. Então, isso é um pouquinho da questão militar no governo Donald Trump. O ponto número 7 tem a ver com democracia. Donald Trump é um líder autoritário. Ele não é um grande entusiasta do regime democrático. A maior prova disso é desacreditar as eleições americanas. O que ele fez em 2022, quando perdeu as eleições e disse que as eleições tinham sido fraudadas. Isso é um clássico de quem não gosta de democracia. Já fala que as eleições foram fraudadas e, além disso, incita a invasão do Capitólio, o símbolo da democracia americana. Ele, inclusive, é processado por isso, tá? Que fique bem claro. Então, Donald Trump, ele não é um entusiasta da democracia. E democracia, vamos lembrar, que não é só voto. Quando eu digo que ele acaba com os programas de inclusão, isso também é ser antidemocrático. Isso é dar privilégio para algumas pessoas em detrimento de outras. É voltar para o passado. Então, Donald Trump, ele não é um líder democrático. Pelo contrário, ele é um líder autoritário. Ele incitou a invasão do Capitólio. E aí, num dos primeiros decretos do dia 20 de janeiro de 2025, ele deu perdão presidencial para mais de 1.500 pessoas
que estavam envolvidas na invasão do Capitólio. É óbvio que essas pessoas tinham que ficar presas. Elas invadiram o prédio do governo, isso é um crime. É por isso que eu falo. Não é só uma questão de ser conservador. Um conservador, ele vai querer aplicar a lei. Cara, essas pessoas invadiram uma instituição pública, um símbolo público. Elas não podem fazer isso. Elas têm que ficar presas. E cada um vai ter a sua própria pena. Elas serão julgadas, elas devem ser julgadas, e cada uma delas vai ter a sua pena. Donald Trump acaba com essa decisão e dá um perdão presidencial para mais de 1.500 pessoas. Dentro dessas pessoas, no meio dessas pessoas, eu queria citar só um caso que é bem emblemático e combina bastante com Donald Trump. Uma das pessoas que tem perdão presidencial é o líder do Proud Boys. Proud Boys é um grupo supremacista branco. Sabe o que é ser um grupo supremacista? É afirmar que você, branco, americano típico, é superior a todo mundo. E isso legitima, para algumas pessoas, isso legitima ações, por exemplo, de atentado contra comunidades latino-americanas. O Proud Boys é um grupo supremacista branco que comete crimes. E isso é ilegal. É ilegal. Porque esses caras promovem discurso de ódio. E aí, só um pouquinho sobre liberdade de expressão. Muita gente, e aqui no Brasil é a mesma coisa, as pessoas confundem liberdade de expressão. Liberdade de expressão não é falar que odeia uma minoria. Isso é crime. Isso é crime de ódio. Isso é preconceito. Está errado. Essas pessoas têm que ir presas. Não é isso que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é, se eu tenho um veículo de comunicação, eu posso criticar o presidente. À vontade. Posso criticar o presidente. Olha, eu discordo de tudo que o presidente está fazendo. Eu acho que a política deveria ser assim, a política de transporte deveria ser assado, a política energética deveria ser assado, eu acho que deveria ser mais liberal, eu acho que isso... Você não vai ser preso numa democracia, você não vai ser preso se você falar isso. Você tem liberdade de expressão. Agora, você xingar uma minoria, começar a disseminar mentiras sobre minorias em redes sociais, isso não é liberdade de expressão, isso é crime. E isso precisa estar na cabeça de vocês. Não é liberdade de expressão. Os Proud Boys não podem sair falando coisas nas redes sociais que eles acreditam de forma impune. E uma dessas pessoas que foi solta foi exatamente o líder do Proud Boys. Pesquisem no Google quem é esse grupo, para vocês verem as ações que eles já fizeram. Então, esse último ponto é um ponto que mexe mais com a democracia. Já caiu em vários vestibulares na época que houve a invasão do Capitólio. Também houve uma invasão aqui no Brasil. Para ter esse paralelismo, gente, não custa nada. Não custa nada. O Brasil só ainda não saiu perdoando as pessoas que invadiram. Muitas pessoas estão presas ainda. Mas, com todas as reviravoltas que podem acontecer no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Então, finalizamos aqui com esse ponto mais democrático. Para a próxima aula, a gente vai ter que deixar uma pergunta. E a pergunta é: como a China se mexe dentro desse contexto de guerra comercial? Como é que a China opera e estabelece novas relações, controla novos territórios economicamente e, consequentemente, politicamente, dentro desse contexto de guerra comercial? E a gente vai responder isso na próxima aula, falando um pouquinho sobre a questão de como a China atual se formou, como a China se tornou uma potência militar, uma potência econômica e, para finalizar a aula, uma superpotência tecnológica. No dia em que Donald Trump anunciou, só para finalizar a aula, no dia em que Donald Trump anunciou 500 bilhões de investimentos em programas para desenvolvimento de inteligência artificial, a China anunciou a DeepSeek, que é uma inteligência artificial que custou, para ser treinada, vamos tomar cuidado com isso aí, tá?
porque às vezes colocam o número de uma outra forma. Para ser treinada, não é todo o projeto. Para ser treinada, 6 milhões de dólares. O ChatGPT, para ser treinado, custou 100 milhões de dólares. Então você consegue perceber que os chineses eles estão conseguindo avançar tecnologicamente. Lembra da questão do 5G? Lembra que no governo Biden, olha só, parte da guerra comercial e tecnológica também, né? Lembra que o governo Biden proibiu a exportação de vários semicondutores e chips que são importantes para desenvolver a inteligência artificial? Pois é, a China conseguiu desenvolver essa inteligência artificial com chips de segunda geração. Os chips que os Estados Unidos usam são de uma geração já mais para frente. São chips da NVIDIA, né? As placas da NVIDIA e tudo mais. Nesse mesmo dia, as ações da NVIDIA caíram assim, ó, muito vertiginosamente. Então a China também é uma potência tecnológica imensa. E o projeto foi assinado por pesquisadores chineses que se formaram na China. Não teve mão de obra internacional. Isso é para vocês verem o tamanho do investimento chinês em tecnologia. A guerra comercial e a guerra tecnológica, elas estão totalmente associadas. Até a próxima aula.